boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que dá sequência hoje a uma série de entrevistas com os principais prefeitos da região metropolitana, recebendo o prefeito de Nilópolis, Alessandro Calazans. Boa noite, prefeito. Boa noite, Ricardo. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar participando desse programa, que é uma das maiores audiências aí do estado. Muito obrigado. É um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder. O prazer é nosso. E para participar da entrevista, eu convidei também o jornalista Walter Diogo. Boa noite, Walter. Boa noite, Ricardo. Boa noite, prefeito Calazans. Boa noite. Vamos agora às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. Nos últimos dias, o país tem presenciado um fenômeno raro. A cotação do dólar e a Bolsa de Valores apresentam resultados positivos toda vez que uma notícia ruim para o governo é divulgada. Os dois casos podem representar aumento da confiança e do otimismo do mercado, mas não é isso que vem acontecendo. Na avaliação de especialistas, a queda na cotação e o aumento de negócios na Bolsa acontecem porque há falta de confiança dos investidores no atual governo e, por isso, as reações são favoráveis a qualquer possibilidade de mudança. Uma boa notícia para usuários de telefones celulares. A partir de agora, quem tiver o telefone roubado poderá bloquear o aparelho fornecendo apenas o número da linha. A mudança foi anunciada pela Anatel como forma de tentar coibir os roubos e furtos de aparelhos. É que a cada hora 63 celulares são roubados nas grandes capitais do Brasil, segundo o levantamento de uma seguradora. Mas os dados do primeiro semestre do ano passado podem ser ainda maiores do que a realidade. De acordo com o site ondefuiroubado.com, 56% das vítimas não fazem boletim de ocorrência justamente porque era exigido e-mail, uma numeração extensa do aparelho que nem sempre o proprietário tinha condições de fornecer e preencher a ocorrência. O empresário Marcelo Odebrecht foi condenado na terça-feira a 19 anos e 4 meses de prisão por envolvimento no escândalo da Petrobras. A sentença da Justiça Federal, Marcelo Odebrecht, foi condenado por ser considerado o mandante dos crimes cometidos pela empreiteira, uma das maiores do país, acusado de pagar 108 milhões de reais e 35 milhões de dólares em propina a agentes da Petrobras. O empresário está preso preventivamente desde junho do ano passado. Outros 4 diretores da construtora também foram condenados. De braços dados, líderes da oposição foram em comitiva do Congresso até o Supremo pedir pressa no julgamento dos recursos sobre a decisão que definiu o rito do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Eles ameaçaram impedir as votações no Congresso até que o processo seja retomado. O prazo para os recursos termina na próxima segunda-feira. Os ministros do STF devem retomar a votação no dia 16. Eu vou ficando por aqui, mas eu te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. É na quinta-feira, às 11 da noite, logo depois do CNT Jornal. Até lá! Nós voltamos com o Jogo do Poder com o prefeito Alessandro Calazans de Nilópolis. Prefeito, de partida eu queria saber o seguinte: como o senhor está enfrentando a crise em Nilópolis? As prefeituras, as principais prefeituras do estado vivem uma crise aguda. O governo do estado atravessa uma crise sem precedentes na história desse estado. O governo federal também vive um momento de crise. Como o senhor em Nilópolis está superando e vencendo os obstáculos decorrentes da crise? Ô, Ricardo, inclusive é interessante que eu vejo meus companheiros prefeitos num nível de estresse gigantesco, né? Eu vejo alguns em depressão, na dificuldade. Eu digo para você o seguinte: eu estou feliz com a missão. Eu acho que é na dificuldade que a gente consegue se superar. E nós estamos aqui para isso. O povo nos elegeu, nos deu a possibilidade de comandar a nossa cidade exatamente não só para administrar num momento de alegria, é exatamente para mostrar a diferença no momento de dificuldade. Desde quando a gente assumiu em 2013,
eu fiz uma análise do orçamento e da arrecadação da cidade, percebi que não dava para se fazer estripulia. Eu percebi que não dava para se fazer grandes novidades com aquele dinheiro. Então, desde o início, independente da crise, do momento da crise aguda que nós enfrentamos, o nosso dever de casa foi com um lápis na orelha. Foi fazendo conta de centavo por centavo. E hoje O senhor fez cortes, quer dizer, em que áreas Inicialmente, a gente já entrou... O senhor recebeu a prefeitura em que estado? Quais foram as principais, digamos, iniciativas que o senhor tomou logo que assumiu o comando da prefeitura há 3 anos atrás? Logo que a gente assumiu, cara, nós já recebemos a prefeitura com 80 milhões de dívidas. O meu sistema previdenciário estava com um déficit de 25 milhões de reais. Déficit de 25 milhões de reais sem R$1 na conta. Hoje eu posso te afirmar que vai lá no nosso sistema previdenciário, com toda a crise que atravessamos, tem lá quase 20 milhões na conta. Eu peguei com 24 milhões de dívida. Então, desde o início, a gente começou a parcelar o que estava atrasado, conseguimos botar a conta em dia e comecei a cortar, desde o início, antes do momento da crise, contratos que a gente entendia que não eram necessários. Vou dar um exemplo de um. Nós tínhamos um contrato que era 400 mil por mês. Isso significa que no final do ano isso aí dá quase 5 milhões de reais para vigia nos colégios municipais. Eu fiz a seguinte conta. Se todo mês me roubarem um colégio me roubarem um computador, vai dar quanto? 2 mil por mês. Eu cancelei um contrato que eu economizei 5 milhões de reais por ano, já vai para o 3º ano, significa 15 milhões de reais economizado, e digo para você que nesses anos só 4 colégios foram roubados e levaram lá, no máximo, 20 mil reais, que foi suprido rapidamente. Então, como eu agi... Foi uma economia significativa. Como eu fiz dessa forma, fiz em vários outros desde o início. A gente percebeu que contratos poderiam ser cortados para que realmente, no momento de dificuldade, a gente tivesse uma certa tranquilidade. Hoje, não estou dizendo para você que a gente está a mil maravilhas. Mas o senhor não está vivendo mergulhado num caos absoluto, como alguns colegas seus se encontram. Como, por exemplo, Prefeitura de Cabo Frio. Os hospitais estão parados, as escolas estão paradas, manifestação na rua todos os dias de servidores públicos que não recebem salários, 13º não paga, ou seja, esse quadro caótico não se repete em Nilópolis. Até carnaval eu fiz esse ano. Fui o único município na Baixada Fluminense que fez carnaval. Oi? Está pagando os salários? Dos 92 municípios, eu fui os únicos 4 municípios que pagou o salário antes do carnaval. Do 13º, fui o 10º município no estado a pagar o 13º em dia, no mês de dezembro. Da Baixada Fluminense agora, fui o único que fiz carnaval na Baixada Fluminense. E isso deixando claro para toda a população e para vocês que fizemos o esforço para ter o carnaval, por conta do símbolo, que é o carnaval para a cidade de Nilópolis, mas não vamos comprometer nenhuma obra em andamento da cidade, como o novo hospital, novo complexo de saúde, inauguração de novas creches. Então foi feito continha também no papel para ver se a gente poderia fazer o carnaval, dar esses momentos de alegria para a população e, em contrapartida, não prejudicar as obras que estão em andamento. Então é com esforço, é com dedicação, é com respeito ao dinheiro público, é fazendo conta, é entendendo que o dinheiro público tem que ser gasto com critério e com carinho, que a gente hoje, graças a Deus, não é um dos municípios que está passando essa maior dificuldade. O Ricardo, quando abriu o programa, perguntou como é que o senhor está vencendo a crise. Não perguntou o que o senhor tinha feito, não. Como é que o senhor está sobrevivendo nessa crise que está aí? Agora, eu queria saber o seguinte, o senhor deve ter bom relacionamento para saber o caminho do dinheiro. O senhor está conseguindo dinheiro do governo federal, dinheiro estadual, governo estadual, que os outros não estão em desespero. Qual é essa sua mágica para você conseguir recursos para fazer investimentos? Você está construindo um hospital, perfeito. Né? Você está construindo creches, né? Postos de saúde. Você arranjou dinheiro aonde? São duas frentes de trabalho. Uma é o custeio da nossa cidade e que esses tipos de investimento, tanto parceria com o governo estadual quanto com o governo federal, eles não mandam recursos para os municípios cuidarem do seu custeio. Então, o nosso custeio é feito com os repasses permanentes, que é o FPM, ICM, ICMS, PVA, o Fundeb e a nossa receita própria, que é o IPTU e ISS. Com isso, eu cuido do custeio. Fazendo o quê? Eu tenho um município com 160 mil habitantes. Eu só tenho 5 carros alugados. Eu te desafio
aí no menor município do nosso estado que tem mais de 5 carros alugados. Então é todo um esforço que a gente faz com o recurso para o custeio. Quando a gente vai para os investimentos, e aí sem sombra de dúvida, o fato de eu ter ficado como deputado 16 anos na Assembleia, isso fez com que o nosso relacionamento fosse mais extenso. Então, tanto no governo do estado, o nosso relacionamento sempre foi muito bom e por isso a gente conseguiu convênios no Somando Forças importantíssimos para a construção do hospital novo municipal. Estou construindo um hospital novo na cidade que vou entregar agora, antes da eleição. Fizemos um mini batalhão da cidade. A cidade estava passando uma crise, nós construímos um mini batalhão com o projeto. E em relação aos recursos federais, a gente conseguiu também, junto aos deputados federais do Rio de Janeiro, vários companheiros... Emendas impositivas. Emendas impositivas. Eu acreditei na emenda impositiva, eu fui para Brasília, bati de porta em porta, e a gente ali conseguiu ser o terceiro município no estado a conseguir maior verbas de emendas impositivas. Com isso, eu consegui comprar caminhões novos e reto escavadeira, através até da emenda do deputado federal Neca. Estamos conseguindo construir creche, Casa da Luta, reforma da Vila Olímpica. Então, tudo isso, custeio sendo tratado com muito carinho e respeito ao dinheiro público. E as obras de investimento, o bom relacionamento, sem sombra de dúvida, fez com que a gente conseguisse. Bem esperto, né? Eu vou fazer um rápido intervalo e a gente continua esse papo logo em seguida.